Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso treinamento. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a introdução ao mercado moveleiro, como que funciona os negócios dentro da cadeia produtiva do móvel planejado no Brasil. Nesse vídeo eu vou falar sobre a diferença entre os móveis planejados e os móveis produzidos em série. Vamos falar um pouco sobre os principais fabricantes de MDF e ferragens, as principais indústrias de móveis planejados do Brasil, revendedores de MDF, quem são os montadores de móveis e os marceneiros. Vamos falar um pouco sobre os hobbyistas, os profissionais liberais e as principais vantagens de terceirizar serviços, como corte e laminação. O mercado dos móveis planejados ele é diretamente relacionado ao mercado imobiliário. Anualmente são entregues dezenas de milhares de novas unidades habitacionais em todo o Brasil. E com a diminuição dos espaços internos, cada vez é mais comum a necessidade de se ter ambientes dimensionados de acordo com a necessidade do proprietário. Da mesma forma que os novos imóveis eles trazem serviços associados aos móveis planejados, as reformas de imóveis antigos também geram essa demanda, essa necessidade. Então os clientes eles partem dos novos edifícios, dos novos condomínios, das novas casas, assim como dos imóveis existentes que estão passando por reformas ou adequações. E da mesma forma que as residências, os apartamentos, as casas podem utilizar móveis planejados, os estabelecimentos comerciais também, como os escritórios, as lojas. De uma forma geral, os móveis planejados são móveis fabricados seguindo medidas e materiais específicos em cada projeto. Nesse projeto aqui da imagem, a gente tem uma estante, uma mesa, um painel ripado que segue um desenho bem peculiar, uma prateleira com suporte embutido, um móvel aqui abaixo da bancada da copa. Então esse tipo de mobiliário ele não seria encontrado em lojas. Então é para isso que servem os planejados, né? Eles seguem orientações de projetos que tenham sido definidos por arquitetos, designers de interiores, projetistas ou até o próprio cliente. Ele tem acesso a modelos, a informações, ele pode definir como que ele quer o seu próprio mobiliário. Estes móveis são fabricados seguindo padrões construtivos que facilitam o projeto, a fabricação e a montagem. Não faria muito sentido se você precisasse fazer um projeto diferente de módulo, de estrutura de armário a cada novo cliente. Se você precisasse fabricar de maneira diferente a cada novo cliente. Se você precisasse montar a cada novo cliente, seu processo seria muito mais difícil. Então esses módulos que são utilizados, esses padrões, eles facilitam muito o dia a dia, tanto de quem projeta, de quem vai montar esse mobiliário. Aqui é uma metáfora que eu trago apresentando blocos do Lego em um ambiente que foi montado a partir desses blocos. Da mesma forma, os móveis planejados eles são criados a partir de componentes. A principal diferença é que caso você erre no projeto, você não vai encontrar as peças dentro de um balde, como você encontraria no Lego. Essas peças terão que ser fabricadas, terão que ser confeccionadas. Então, basicamente, o projeto de móvel planejado ele é um conjunto de componentes
pré-determinados, né, por quem produz, por quem fabrica, por quem entrega esse material na casa do cliente. E seguindo essas partes, você monta tecnicamente qualquer ambiente. Na maioria dos casos, esses móveis são móveis de linhas retas, ou seja, você não encontra fornecedores de MDF ou de corte, você não encontra fornecedores que entreguem peças curvas. Os móveis seriados, eles são fabricados em grandes indústrias com linhas padronizadas de produção e distribuídos em redes varejistas por todo o Brasil. O custo desses móveis é bem mais em conta, é bem mais baixo do que o custo dos móveis planejados, justamente porque ele não dá ao cliente a opção de escolha, de personalizar dimensões. Ele tem que comprar aquele armário e tem que caber na casa dele. Então, por ser uma linha de produção mais enxuta, onde os fabricantes conseguem produzir milhares e milhares de peças iguais todos os dias, esses móveis eles atendem uma classe da população que busca uma linha mais barata, né, vamos dizer assim. E esses produtos são encontrados em lojas varejistas, como Casas Bahia, como Magazine Luiza, ou também e-commerce, que é muito comum você encontrar esse tipo de móvel. São conhecidos por terem baixa durabilidade de uma forma geral, quando comparado ao móvel planejado, principalmente em relação às espessuras, aos materiais aglomerados que muitas vezes são utilizados, chapas muito finas, mas eles existem, eles são concorrentes no mercado. E eles são a primeira opção para o cliente quando ele não está preparado para aquele orçamento de um móvel sob medida. Estes são os principais fabricantes de MDF do Brasil. Qualquer fornecedor que você buscar na sua cidade vai ter um desses materiais. A Duratex e a Maziza e a Arauco, elas carregam as maiores campanhas de marketing, as maiores campanhas comerciais. São empresas muito grandes, são grandes grupos empresariais, corporativos. Então elas são bem mais comuns no mercado. Geralmente você encontra uma maior disponibilidade de acabamentos dessas marcas. Mas não significa que você também não vai encontrar das outras. Sobre o processo de produção do MDF, das chapas em si, a gente vai deixar para um outro vídeo. Estes são os principais fabricantes de ferragem e acessórios. Basicamente são dobradiças, corrediças, parafusos, rodízios, todas as ferragens que dão mobilidade aos móveis em si. Então essas são algumas das principais que você vai encontrar no Brasil. Agora vamos falar um pouco sobre as indústrias de móveis planejados, as grandes redes de franquias. A principal característica dessas empresas é que elas possuem grandes parques fabris, parques tecnológicos, máquinas de última geração. Então eles carregam tecnologia de ponta em suas fábricas. Esses produtos eles são comercializados para o cliente final através de lojas muito bem posicionadas, na maioria dos casos, né, em grandes shoppings, em grandes alamedas, em espaços com busca de materiais de maior qualidade. E uma outra característica desses negócios é que o cliente é atendido nessas lojas por um batalhão de profissionais. Ele é atendido por projetista, ele é atendido por vendedor. Por trás disso tem gerentes, orçamentistas, medidores, montadores, conferencistas
Então, realmente o cliente ele é atendido por uma série de pessoas em um lugar de última geração, vamos dizer assim, com a linha de produtos bem atualizada. Por trás tem uma grande fábrica e o cliente ele paga por tudo isso. Os preços praticados, na maioria dos casos, pelas lojas de imóveis planejados são um pouco mais salgados do que os preços encontrados fora dessas redes. Em contrapartida, você tem todo o profissionalismo dessas empresas, você tem os contratos, você tem termos legais, você tem garantias associadas. Embora no Reclame Aqui, caso você digite qualquer marca de imóvel planejado, você vai ver algum tipo de reclamação, tenha sido ela atendida ou não. Essas são as principais ou algumas das marcas de imóveis planejados mais encontradas no Brasil. Só para você ter uma ideia, essas 4 primeiras elas pertencem à Unicasa, que é um grande grupo localizado no sul do Brasil. Inclusive é uma empresa com ações na Bolsa de Valores e sozinha essa empresa carrega centenas de lojas no Brasil inteiro. Hoje há em torno de 7.000 lojas de imóveis planejados em todo o Brasil, contando com a rede de franquias também as redes de lojas próprias, que não fazem parte de franquias. Agora vamos falar sobre um player estratégico dentro da cadeia de imóveis planejados, que são os revendedores de MDF, também conhecido como madeireiras, embora na maioria dos casos não forneçam madeiras, né, de lei de uma forma geral, ou vulgarmente conhecido como planos de corte, mas esse não é um termo adequado. Esses revendedores, eles fornecem as chapas de MDF, fornecem as ferragens necessárias para a construção desse mobiliário. Eles fornecem os insumos como adesivos, produtos de limpeza, consumíveis, enfim. Eles oferecem o serviço de corte e laminação do MDF, quando você já recebe o MDF em partes para montar o seu móvel final. E estas são os 4 maiores grupos, né, digamos assim, dessas empresas no Brasil. Acho que hoje somente esses 4 grupos devem ter mais de 200 lojas no Brasil inteiro, ou seja, não é difícil de encontrar uma dessas empresas. Eu particularmente já precisei praticamente de todas, fui bem atendido em todas. Eles têm um padrão bem semelhante de atendimento. E nesse próximo slide a gente vai falar um pouco sobre o que são esses serviços de corte MDF. Basicamente, quando você faz o projeto 3D, você emite uma relação dos componentes de MDF, o tamanho das peças, e esses revendedores eles vão te entregar a chapa cortada, como aqui nessa primeira imagem. Então a sua peça ela vai seguir a dimensão final do seu projeto. Da mesma forma que eles também vendem o serviço de laminação ou fitamento de borda, que é quando é aplicada uma fita na lateral da chapa que foi cortada, né? Aqui você está vendo o miolo da chapa de MDF, aqui a face. Então a laminação, o fitamento, ele aplica uma fita colada sob alta pressão aqui na borda do MDF, e ele dá a mesma aparência da superfície da face para a borda. Então você já compra a sua peça, vamos dizer assim, pronta para ser montada. Aqui a gente fala um pouco sobre as fábricas de móveis planejados de médio porte, né? Elas não são tão grandes quanto as indústrias das redes de franquias que a gente falou agora há pouco, mas elas também carregam máquinas modernas. Geralmente essas empresas possuem mais de 20 colaboradores, isso sem contar com toda uma estrutura de lojas, que geralmente são utilizadas como o principal canal de venda, né, desses produtos.
São lojas próprias dessas empresas, dessas marcas. As portas de alumínio e vidro, elas são produzidas por empresas especializadas. Geralmente essas empresas são encontradas, assim como as madeireiras, né, que a gente falou agora há pouco, nas principais em todas as capitais do Brasil e em regiões metropolitanas, geralmente com mais de 100 ou 200 mil habitantes. Essas fábricas dessas portas, elas são empresas especializadas nesse tipo de produto para móveis planejados. É um produto de alto valor agregado, ou seja, é um produto que custa caro e o cliente ele tem que saber dessa informação caso ele queira esse produto. É um produto muito especializado e é um produto que traz muita sofisticação ao móvel planejado, assim como também riscos durante o manuseio, durante a instalação, até o momento da entrega, a responsabilidade é sua. Então, é um produto de alto valor agregado e que traz um valor muito maior para o móvel planejado. Ele exige uma alta precisão na fabricação, ou seja, você não consegue obter bons resultados desse produto de forma artesanal, é praticamente impossível. E, obviamente, essas peças elas são produzidas sob medida também. Elas possuem suas regras de engenharia, suas regras de construção, mas são produzidas sob medida. Aqui nessas imagens eu mostro um pouco dos detalhes da produção dessa peça. Aqui você vê o detalhe do puxador, deixa eu dar um zoom. O detalhe do polimento do puxador após o corte. Então é praticamente impossível chegar num resultado como esse sem o maquinário e o know-how de uma empresa como essa. Aqui você vê a parte de dentro, como é bem feita a usinagem dos parafusos, onde o parafuso vai embutir, os cortes do alumínio. Aqui a própria furação para a dobradiça de caneco. Então essas portas elas são entregues prontas com precisão altíssima na sua fabricação. Vamos falar um pouco sobre as marcenarias, que geralmente são empresas familiares, empresas pequenas ou até com 4 colaboradores. Você pode encontrar eventualmente mais pessoas, mas de uma forma geral são até 4 colaboradores dentro de uma marcenaria. De uma forma geral, as marcenarias trabalham com pequenos volumes de produção e eles podem executar móveis muito personalizados e também utilizando madeiras, o que não é muito comum nos móveis planejados tradicionais, o uso de madeira de lei. A gente já viu que o MDF ele é fornecido em chapas por fabricantes, não é madeira de lei, não é um produto extraído diretamente da natureza. Os montadores de móveis planejados, eles atuam após a definição do projeto, ou seja, eles não são responsáveis por produzir as peças. Eles são responsáveis por conferir os materiais e todas as informações do projeto. E eles executam a montagem e a instalação, obviamente, seguindo todas as orientações e as dimensões do projeto construtivo, projeto detalhado do ambiente. Os robistas, de uma forma geral, eles produzem pequenos móveis em garagens ou oficinas adaptadas. Então, eles não têm a produção moveleira como sua principal fonte de renda, digamos assim. Eles precisam investir em diversas ferramentas e treinamentos práticos, ou seja, existe um investimento financeiro e de tempo grande para se aprender a confeccionar todas essas peças. E também, de uma forma geral, eles não vendem esses móveis, eles não comercializam esses móveis. Eles produzem ou para uso próprio, ou para presentear, ou em pouquíssimas vezes eles
eles vendem esse produto, porque por se tratar de peças tão artesanais e tão manuais, elas acabam tendo um valor sentimental até maior do que um produto de prateleira, digamos assim. Então não é uma característica dos hobbyistas a venda e a comercialização dos móveis ou dos bens que eles produzem. E vamos apresentar os profissionais liberais. Eles atuam por conta própria na captação de clientes, ou seja, eles não possuem uma loja física para buscar os seus clientes. A apresentação é feita através de portfólios, de sites, de PDFs, de imagens. Então não há uma loja física por trás. Eles têm capacidade de elaborar os projetos e os orçamentos, porque eles compreendem como que o móvel planejado é confeccionado de uma forma geral. Eles terceirizam tanto a fabricação dos móveis como também a instalação, a montagem desses móveis. Ou seja, para fazer a venda ele não tem o custo fixo de uma loja, e também para fazer a produção ele não tem os custos fixos dos espaços, porque a fabricação é feita por uma madeireira, por uma revendedora de MDF, e os montadores eles necessariamente não precisam produzir as peças e sim montar. E de uma maneira geral, esse é o ponto de partida para você iniciar no mercado de móveis planejados, onde você não precisa fazer grandes investimentos para obter os seus primeiros resultados. Eu conheci o sistema de móvel planejados por volta de 2011, 2012 talvez. E basicamente uma pessoa que me conhecia falou: cara, você sabia que pode comprar as peças prontas e produzir um armário? E eu falei: não, cara, não sabia. Ele disse: cara, se você dimensionar as peças corretamente, você consegue montar. E ele me mandou uma imagem de um projeto que ele tinha montado, um roupeiro. E eu pensei: cara, eu acho que isso realmente dá certo. Se a empresa que entrega ela é responsável garante a precisão da dimensão, eu acho que isso dá certo. Então eu comecei um negócio, né, de pequeno porte, comprando tudo cortado e fitado, ou cortado e laminado. Por quê? Primeiro que eu não preciso de máquinas, manusear chapas é uma coisa extremamente complicada, é necessário espaço físico, é necessário muita mão de obra, é necessário máquinas com operadores com experiência, então cortar MDF não é brincadeira. Quando você compra o corte, né, nos revendedores, são serviços vendidos, você só compra o que você precisa, ou seja, você não tem uma máquina parada esperando para o seu próximo cliente. A máquina pertence ao revendedor e você paga sob demanda por esse produto. Você tem por parte do fornecedor uma garantia da precisão, da exatidão das suas peças, da qualidade da colagem das fitas de borda. Da mesma forma que é difícil cortar MDF, aplicar fita de borda também é muito difícil, exige máquinas especializadas, exige mão de obra especializada. E esses revendedores, eles garantem isso para você. E de uma forma geral, os prazos são curtos de fornecimento, ou seja, enquanto você está preocupado com, vamos dizer, com a documentação, com o orçamento de um outro cliente, com a outra venda que você está fazendo, o seu revendedor de MDF está produzindo talvez em 5 dias úteis, talvez em 4, talvez em 7, a depender da sua região. Ele vai te entregar um conjunto de peças que está pronta para ser convertida num produto final. Da mesma forma, os montadores de móveis planejados, eles podem ser contratados como freelancers ou como profissionais liberais por um contrato limitado.
eles já possuem experiência com esse tipo de mobiliário, ou seja, ele não vai aprender com você como montar essas peças necessariamente. Eles possuem o ferramental básico necessário para produzir, né, essas furações de dobradiças, montar as gavetas, pré-montar todos esses móveis. E na maioria dos casos eles também dispõem de espaços, né, onde os móveis podem ser recebidos, as peças, e os móveis podem ser pré-montados, digamos assim, antes de serem transportados finalmente para o endereço do cliente. Então, amigos, por aqui eu finalizo esse vídeo. Espero que esse nosso primeiro bate-papo sirva como um ponto de partida para o que você busca nesse mercado, para que você entenda melhor de onde surgem os números, quem são os concorrentes diretos, quem são os fornecedores, quem são os principais players, e que você possa se localizar onde que você está nesse mercado e siga com mais firmeza para as próximas etapas, que é o que veremos também nos próximos vídeos. Um forte abraço e nos vemos em breve.